Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Preciosos amados, achegamos até você por meio de mais essa programação, trazendo o nosso sincero e profundo do coração. Nosso Deus abençoe, possa chegar até você com muita harmonia no seu coração. Que Deus abençoe, queridos ouvintes. Entrando aqui com as Sagradas Escrituras, no capítulo 11, do versículo 14 até o 17. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, sentado o pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Louvado seja Deus. Você, eu e todos os seres humanos. Ele foi ao limite do seu amor sacrificial até a morte e morte de cruz, a fim de nos comunicar graça por graça para a nossa redenção. Ele, o imaculado Filho de Deus, tomou sobre si o fardo do pecado. Você conhece? Morri na cruz por ti, ó pecador. Nós vamos tentar cantar este parte do hino: na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá
cruz. Por ti deixei o céu, meu lar, fui peregrino a ti. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes tu por mim. Olá, meus irmãos, preciosos amigos, irmãs, amigas, tenham um bom dia e estamos dando graças a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, podermos falar um pouquinho com vocês. A gente poderia fazer uma live, né? Todos participarem e cada um fala um pouquinho, né? Teríamos uma live bem longa, né? Sabe que foi uma boa ideia, uma coisa boa, né? Eu não tenho um estúdio, teria que ter participação de pessoas mais capacitadas do que eu para montar uma live, né? Assim, com a participação de mais pessoas, né? Mas não é uma coisa impossível, não. Mas por enquanto a gente vai, só a gente como falantes, só eu falando e vocês ouvindo, né? Mas seria tão bom, tão agradável todos falarem, mas vocês poderiam sugerir coisas aí pelos meus comentários, né? O que vocês gostariam também que comentássemos aqui, e poderíamos fazer esse intercâmbio assim também. Vocês colocarem o vosso desejo, vossas dúvidas, qualquer coisa no chat, nos ajudaria e também seria uma participação de todos. Eu ficaria feliz caso vocês animassem fazer tal coisa. Já que não podemos fazer ao vivo, não temos recursos, poderíamos fazer assim por sugestões, dar o seu conselho, mostrar o seu desejo, do que você gostaria que comentássemos aqui. Me veio ao coração falar isso agora na abertura e ficaria feliz se isso acontecesse. Pensem aí, vocês que ouvem, que participam com a gente, e eu agora ficaria feliz e creria também mais na vontade de Deus quando vocês expressassem a vossa vontade. Eu estou com uma pergunta para responder sobre a semente da serpente, se creio ou não na semente. Como eu creio? Como que é a semente da serpente no meu pensamento? Mas é algo que a gente tem que ter a hora certa, né, para a gente falar. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre reino dividido. Eu estava analisando o comportamento de pastores. 85% eu tenho conhecimento, até 90% às vezes, dos pastores. Nesses mais novos, agora não tenho, sim, né? Talvez já surgiu vários, mas sobre reino dividido. Ao ver o comportamento entre eles, eu resolvi falar sobre reino dividido. A mensagem é um reino dividido. E Jesus disse sobre Satanás. Ele não é dividido entre si. Porque quando Jesus expulsou o demônio daquele mudo, então quando o demônio saiu, o mudo passou a falar e as multidões admiravam. Estou com Lucas capítulo 11, verso 14 a seguir, né?
De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. Veja como que as pessoas são presas em sinais. Nós devemos ficar com a palavra e não com sinais. Porque eles só criam serviços sinais. Paulo diz: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Veja isso, porque a sabedoria te coloca numa posição de grandeza de Deus e entre os homens. Agora Jesus diz no verso 17: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. E se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então encontramos que existem dois reinos: o reino de Satanás e o reino de Deus. Aí as pessoas podem imaginar: eu não estou nem num nem no outro, né? Não tem jeito. Ou você está no reino de Deus ou no reino de Satanás. Então, como eu disse no princípio, eu vou fazer algumas perguntas e vocês depois analisem sobre estas perguntas. Vou deixar com vocês também parte, né? Eu anotei devido às linhas divisórias que existem dentro do sistema Tabernáculo da Fé, sistema Mensagem de William Branham. Eu não sei qual que é a mensagem de William Branham hoje, porque a mensagem que salva é a mensagem da cruz. E quem trouxe a mensagem da cruz foi Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as escrituras do Antigo Testamento. Mas como dizem que William Branham é Elias, como que pode ser uma coisa desta? William Branham é o cumprimento de Malaquias 4. Quando Jesus é o cumprimento de todas as profecias, Hebreus é claro nisto. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E o Filho disse: a lei e os profetas duraram até João. Há uma grande confusão aí, porque o fato deles pensarem que Ágabo foi um profeta, profeta do quinto de Efésios, não um profeta para trazer uma mensagem de arrebatamento, a mensagem do arrebatamento já está dita, está nas Escrituras. A mensagem de salvação já está nas Escrituras. Se você não crê na mensagem de William Branham, você não faz parte da noiva. Portanto, você não vai estar no arrebatamento. Bom, isso é uma falácia. E tem pessoas que estão amarradas nisso, idolatrando William Branham. A idolatria tomou conta desse sistema. A idolatria, o adultério, a mentira, a ganância, o roubo, o desejo de poder, tem tomado
tomou conta deste ministério goiano, ou brasileiro, nacional, mundial. Quer dizer, e as pessoas estão lá dentro brigando, mas não conseguem sair. Seria como que Israel brigando um com o outro lá, vocês sabem disso? E quando Moisés foi apartar uma briga entre dois irmãos, dois israelitas, antes ele tinha livrado um israelita de um soldado egípcio, e o matou, escondeu na areia, pensou que aquilo estava escondido. Mas nada fica escondido, né? E de repente ele encontra dois israelitas um brigando entre o outro, eles separam, ele vai e separa eles. Aí eles dizem: quem nos constituiu juiz sobre nós? E ele vai querer nos matar assim como fizeste com o egípcio? Quer dizer, ele tomou uma decisão e falou: Faraó vai me pegar para matar agora e eu vou me escapar. Quando ele fugiu do Egito, foi para Midian. Agora as perguntas são estas: José é profeta? O William Branham disse que um pregador é um profeta. É uma falácia. Profeta é profeta. Ele traz uma mensagem. Então os profetas duraram até João. Até João eles trouxeram uma mensagem. Até João. Terminou o período dos profetas, aos quais traziam mensagem. E vocês percebem, nós percebemos, que os profetas tinham que estar de acordo com o que Moisés escreveu. Eles tinham que estar de acordo com o que Moisés escreveu. Quer dizer, eles não eram um profeta como Moisés. Moisés chegou a ser legislador, ele trouxe a lei para o povo de Israel. Deus falava com ele. Agora, José é profeta? Nem pregador ele é. Nós dizem, então a ala diz José é profeta e pronto. Mas eu te pergunto, William Branham é sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7? Ele é? O sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 tocou a trombeta? Que falácia! José é profeta de quê? Pregador ele não é. Lembrando, é sétimo anjo, ele tocou a trombeta, já aconteceu o que o sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, acontece? Já falamos sobre ser Elias. William Branham é Elias. Quando Jesus disse que Elias é João Batista, vocês fazem de Deus, de Jesus, mentiroso, sabia? Quando dizem que William Branham é Elias de Malaquias, vocês estão mentindo. Vocês mentem, enganam as pessoas e fazem uma idolatria para adorarem essa mensagem de William Branham. Mentira isso aí. Jesus disse, Elias já veio. Vocês estão misturando e confundindo as coisas quando dizem que Jesus disse que Elias viria primeiro. Jesus não disse isso. Jesus citou Malaquias 4, 5 e 6 para depois explicar para os discípulos que aquela profecia já tinha se cumprido em João. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É o que está escrito lá em Malaquias. E aí ele completa, e eu, porém, vos digo, Elias já veio. Então pronto, acabou. Aquilo acabou. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Então há um reino dividido aí. Vocês dividem, fazem Jesus como um falso. William Branham é o mensageiro, é o anjo de Laodiceia, morno, né? O anjo de Laodiceia é morno, vomitado da boca de Deus. Porque se William Branham é o anjo de Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Então é morno. Ah, é o tempo morno.
William Branham é precursor da segunda vinda. Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso? Precursor da segunda vinda de Cristo. William Branham hoje é o novo nome de Jesus? O nome de Jesus é o nome blasfemo? Hoje você tem que batizar em nome de William Branham, pedir em nome de William Branham. O reino é dividido. Vocês são divididos entre si com vossas doutrinas humanas. Então, anotem isto, analisem isto. Quantos pastores divididos, mesmo dentro de cada sistema, cada um faz o seu sisteminha, né? Porque essas alas aqui, José profeta, lembrando o sétimo anjo, Elias, é anjo de Laodiceia, é precursor da segunda vinda, é o novo nome. Tudo isso causou uma tremenda divisão nesta idolatria à mensagem, ao nome William Branham. Então, meus irmãos, vocês analisem isso também, sejam corajosos. Eu não vou dizer nem quem são, sejam homens, pastores. Tenham coragem de examinar isso segundo a luz das Escrituras. O pontapé está dado. É só você examinar. E você verá que ele não é nada disso aí, ó. Se ele foi um pregador, não um profeta para trazer uma mensagem de arrebatamento, fé para o rápido estar a mensagem. Curas que não existiram, profecias que não se cumpriram. Se for profeta, é falso. Billy Paul disse aqui em Goiânia, em 1988, eu não estou velho ainda, porque os peixes eles não estão nadando lá na Rua Sprint, na Califórnia. Meu pai profetizou que eu não ficaria velho antes que os peixes nadassem na Rua Sprint. Deus abençoe vocês todos. Hoje a nossa conversa é um pouco séria, né? Mas todas são sérias. Analisemos estas coisas e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém.